Capítulo 60, sobre a cavidade óssea. O imperador amarelo perguntou: disseram-me que o vento perverso é a fonte de todas as doenças. Qual é o método que deve ser aplicado ao tratar-se pela acupuntura? Tipó respondeu: quando o vento perverso invade o corpo, faz com que o paciente tenha arrepios de frio, transpiração, dor de cabeça e sinta peso no corpo, tendo aversão ao vento. Ao tratar, deve-se picar o ponto do 16 para equilibrar o yin e o yang. Se a energia saudável do paciente estiver suficiente, deve ser aplicado o método de revigoração. Se a energia perversa estiver transbordando, deve ser aplicado o método de purgação. Se um grande vento perverso for contraído e a nuca estiver dolorida, deve ser picado o ponto do 16, que está na primeira vértebra cervical. Se um grande vento perverso for contraído e o paciente suar, e pica-se o ponto bexiga 45, que está a 3 polegadas ao lado da sexta vértebra espinhal nas costas. Quando o ponto for pressionado com os dedos, o paciente sentirá dor e gritará, e o som Yi-Chi. Nesse momento, o médico sentirá o balanço do pulso sobre os dedos. Ao paciente que tem a aversão à força do vento, deve-se picar o ponto bexiga 2 nas sobrancelhas. Para a síndrome de dor na nuca, deve-se picar o ponto transverso ao ombro. Quando o braço está dolorido, como se tivesse sido quebrado, pedir ao paciente para, em primeiro lugar, ambas as mãos. Aí aplicar a mochabução sobre a parte central na linha média de conexão entre os dois ombros. Quando o baixo vento ficar dolorido na parte não substancial e mole debaixo do hipocôndrio, deve-se picar o ponto Yi-Chi. Quando o lumbago faz com que o paciente esteja incapacitado, oscilar ou se inclinar e seus testículos causarem desconforto quando a dor for severa, deve-se picar os 4 pontos ilial do local da dor. O ponto bexiga 31 é o primeiro forame sacral que está a 1 polegada ao lado da 18ª vértebra. O ponto bexiga 32 é o segundo forame sacral que está a 8 fém da 19ª vértebra. O ponto bexiga 33 é o terceiro forame sacral que está a 7 féns ao lado da 20ª vértebra. O ponto bexiga 34 é o quarto forame sacral que está a 6 féns ao lado da 20ª vértebra. Os pontos ilial chegam a 8 ao lado esquerdo e direito. Quando contrai a escrófula, o paciente tem calafrios e febre, devendo ser picado o ponto bexiga 33, que está na cabeça do osso, ao lado do invólucro do joelho. Quando se pica os pontos do flanco externo do joelho, o paciente deve ficar numa postura em que se dobre para a frente. Quando se pica o ponto R1, que se encontra na sola do pé, o paciente deve ficar numa postura de joelhos. O canal REM começa a partir do ponto RN1, entre os genitais externos e o ano, ascendendo a margem pilosa suprapubiana, subindo depois ao longo da linha média do abdômen, a linha branca do abdômen, até o ponto Guanyuan, 1 polegada acima do ponto Zhongji, parte superior do abdômen, peito, garganta e bochecha e gengiva inferior, passando pelo ponto Shengjian, atingindo finalmente o ponto E1, abaixo do olho. O canal Chong começa no ponto Qije, Queixong E30, que é paralelo ao canal Yangbin, avançando dos lados esquerdo e direito do umbigo, espalhando-se depois quando atinge o meio do peito. Havendo uma alteração patológica no canal REM, o homem irá contrair 7 tipos de hérnia no abdômen. Uma mulher ficará com massa abdominal. Havendo alteração patológica no canal Chong, a energia vital subirá e sentindo o contrário, causando dor no abdômen. Quando há alteração patológica no canal Du, isso causará enrijecimento da espinha e o paciente ficará incapacitado de olhar para baixo ou para cima. O canal Du começa a partir do osso ilíaco sob o baixo abdômen. Uma mulher começa de dentro do orifício uretral externo. Seus colaterais acompanham o orifício vaginal, juntando ao períneo, circundando a parte exterior do ano. Um outro ramo do canal Du circunda as nádegas até o canal Shaoyin, ligando-se então aos colaterais médios do canal Taoyuan. O canal Shaoyin
Shaoyin ascende na parte interna traseira da coxa, penetra a espinha e se conecta aos rins. O canal Du também parte do canal Taiyang do pé, saindo do canto interno do olho, ascendem a testa e se liga ao topo da cabeça. Seus colaterais atingem o cérebro e, a partir deste, desce um ramo colateral ao pescoço, aos ombros, braço e região lombar, indo finalmente aos rins. Quanto ao homem, o canal Du desce ao períneo acompanhando o pênis, com o mesmo trajeto que na mulher. A diferença é que o canal Du sobe direto a partir do baixo ventre, penetra no centro do umbigo, passando pelo coração e pela garganta, circundando os lábios até atingir a localização debaixo dos dois olhos. Quando há uma alteração patológica no canal Du, a energia irá brotar no baixo ventre, indo até o coração para causar dor. O paciente será incapaz de deixar passar urina, não deixando também que transitem as fezes, contraindo uma doença que se chama hérnia pelo impacto. Numa mulher, isso irá fazer com que tenha a síndrome da esterilidade, disúria, enurese e secura laringofaringe, etc. Em suma, quando o canal Du contrai a doença, deve ser tratado. Quando a doença for passageira, trata os pontos sobre a espinha ou transversos a ela, através de picadas. Se a doença for severa, picar o ponto RN7 sob o umbigo. Para o paciente que tiver a síndrome da respiração acelerada ruidosa, picar o canal RN23 e o ponto RN22 ao tratar. Se a energia vital for para cima, causando impactos na garganta, picar o ponto E5 no osso curvo do maxilar. Ao paciente que tiver dificuldade de andar e não puder dobrar o joelho, picar o ponto E31 em sua coxa ao tratar. Para o paciente cujo joelho esteja dolorido ao se sentar, picar o ponto vesícula biliar 30 ao tratar. Ao paciente cujos ossos estejam se fendendo e esfacelando como se estivessem sendo separados, picar o ponto vesícula biliar 33 na junta do joelho ao tratar. Quando a dor do joelho atingir o polegar e o hálux, picar o ponto bexiga 40 no poplíteo. Quando o joelho estiver dolorido, como algo que se esconda internamente, quando se senta, picar o trocânter maior. Quando o joelho estiver dolorido, a ponto de não poder se esticar ou dobrar, picar os pontos Chu posteriores do canal Taiyang do pé. Quando a dor afeta a perna como se fosse quebrada, picar o canal E43, que é o ponto Chu do canal Yangmin do pé. Quando o joelho estiver dolorido e suas seções estiverem se partindo, picar os pontos Qin dos canais Taiyang e Shaoyin. Quando o joelho estiver dolorido e fraco e o paciente não puder ficar em pé, picar o ponto a 5 polegadas acima do maléolo externo, que está no colateral do canal Shaoyan. Acima da fíbula e abaixo do osso pubiano está o fêmur, entre o ilíaco e está o pivô. A junção do joelho se chama junta do joelho. O osso proeminente ao lado do joelho é a cobertura do joelho. Abaixo dessa está a fíbula. Acima da fíbula está a fossa poplítea. A junta móvel acima da fossa poplítea se chama indicativa. O osso horizontal está da nuca é o occipital. Os pontos Chu para tratar da síndrome da água são 57. Há 5 faixas acima do osso sacro e em cada uma delas há 5 pontos. Na faixa média está o canal Du, há 5 pontos. Do 6, do 5, do 4, do 2 e do 1. Em cada faixa lateral, junto ao canal, está o canal Taiyang do pé. E de cada lado há 5 pontos. Bexiga 25, bexiga 27, bexiga 28, bexiga 29, bexiga 30, chegando a 10 os pontos dos lados esquerdo e direito. Em cada uma das faixas seguintes, apresenta também pertencentes ao canal Taiyang, há 5 pontos. Bexiga 27, bexiga 51, bexiga 52, bexiga 53 e bexiga 54, chegando a 10 os pontos dos lados esquerdo e direito. Acima do ponto Futu, ao lado do canal Ren, há 2 faixas e em cada uma delas há 5 pontos. R15, R14, R13, R12 e R11, chegando a 10 os pontos do lado esquerdo e direito.
Em cada um dos lados seguintes, junto ao canal Shaolin do pé, sobre o canal Yangmin do pé, há 5 pontos: E26, E27, E28, E29 e E30, chegando a 10 os pontos do lado esquerdo e direito. Acima de cada maléolo interno há uma faixa, e em cada um há 6 pontos: F3, R6, R7, R8, R9 e R10, chegando a 10 os pontos dos lados esquerdo e direito. A cavidade óssea leva à medula também se chama a cavidade da medula. A cavidade óssea do ponto do 16 está a 5 fêmurs atrás do cérebro, sobre o osso proeminente do crânio. A cavidade óssea do ponto R24 está na depressão do maxilar. A cavidade óssea do ponto do 15 está na parte média posterior da nuca sob o ponto fulgur. A cavidade óssea do ponto do 17 está acima do ponto Fang-Fu na cavidade superior da espinha. A cavidade óssea do ponto do 11 está abaixo da espinha na cavidade inferior do osso sacro. Além da cavidade nasal na face, algumas delas levam ao cérebro e são E1, E3, ID18, B1, TA23, VB1, VB2 e G20. Algumas cavidades ósseas estão debaixo da boca ou sobre os dois ombros com os dois pontos E5. A cavidade óssea do ombro está no flanco externo do ombro. A cavidade óssea do braço está no flanco externo do mesmo, a 4 polegadas acima do punho entre os dois ossos onde estão o ponto TA8 do canal Shaoyang da mão. A cavidade óssea sobre a coxa está no flanco externo da mesma, a 4 polegadas acima do joelho, que é o ponto E32. A cavidade da tíbia e da fíbula está no terminal superior da fíbula, que é o ponto E35. A cavidade óssea da parte superior da coxa está na artéria da margem suprapubiana, sobre os dois terminais do osso pubiano, sob o baixo ventre. A cavidade de osso sacro está a 4 polegadas atrás do fêmur, que são os 8 pontos, lial. Cada parte óssea do corpo circunda sua medula, e cada osso com medula tem uma passagem para a mesma, que é a sua cavidade. Mas o osso de forma inflada, cujas estrias estão irrigadas de sangue, em vez de ter medula, não tem cavidade para esta. Ao tratar o frio e a febre, aplicar moxibustão primeiro no ponto Danzhou, determinando o número de cones de moxa usando em cada tratamento, de acordo com a idade do paciente. Depois, aplicar moxibustão aos pontos do osso sacro e usar o número de cones de acordo com a idade do paciente. Ao tratar, inspecionar em primeiro lugar as costas do paciente, tratando com moxibustão onde houver uma reentrância. O paciente deve erguer horizontalmente seu braço para que a cavidade a ser tratada no ombro, o ponto IG15, assim o seja. Tratar com moxibustão o ponto entre os dois hipocôndrios, o ponto VB25. Tratar com moxibustão a extremidade inferior da fíbula, acima do maléolo externo, VB38. Tratar com moxibustão o ponto em frente à junta básica do artélio menor e do quarto artélio, VB43. Tratar com moxibustão na cavidade abaixo da barriga da perna, bexiga 56. Tratar com moxibustão o ponto bexiga 60, atrás do maléolo externo. Tratar com moxibustão o local que estiver dolorido e duro, como no tendão ao ser pressionado com a mão acima da fossa supraclavicular. Tratar com moxibustão o ponto RN4, que está a 3 polegadas abaixo do umbigo. Tratar com moxibustão o ponto E30 na artéria da margem pilosa suprapubiana. Tratar com moxibustão o ponto E36 entre os dois tendões, a 2 polegadas sob o joelho. Tratar com moxibustão o ponto E42, onde há a artéria dorsal. Tratar com moxibustão o ponto do 20, que está no centro do topo da cabeça. Quando se for mordido por um cachorro, a parte atingida deve ser tratada com moxibustão, aplicando-se 3 cones de moxa ao tratamento de acordo com o método de tratar a mordida do cachorro.
já que a mordida também pode causar frio e febre. Os pontos acima para tratar a síndrome do frio e da febre somam 27. A síndrome da dispepsia deve ser tratada com moxibustição, já que a dispepsia também pode causar frio e febre. Se a doença não puder ser curada com moxibustição, o canal do paciente deve ser inspecionado. Se seu yang perverso estiver superabundante, deve-se picar repetidamente seus pontos Shu. Ao mesmo tempo, deve-se ingerir remédios. Capítulo 61. Sobre os pontos Shu para o tratamento da síndrome da retenção de fluidos e febre. O imperador amarelo perguntou: por que é que o Shaolin determina a condição dos rins e esses determinam a condição da água? Tipó respondeu: o rim é o local onde está armazenado o yin extremo e o yin pertence à água. Por isso, é a víscera que determina a condição da água. O rim pertence ao Shaolin e está mais próspero no inverno, a estação que corresponde à água. Portanto, a raiz do edema está nos rins e seus sintomas se manifestam no pulmão. Se a víscera do pulmão ou dos rins não funcionar bem, irá ocorrer o acúmulo de fluidos. O imperador amarelo perguntou: como pode o rim acumular fluido e causar a doença? Tipó respondeu: o rim é como uma comporta do estômago. Quando ele não funciona, o fluido irá se acumular e a energia perversa irá ocorrer desordenada. Quando o fluido estiver transbordando perto da pele, irá ocorrer fluido no peritônio. O surgimento de fluido no peritônio se deve ao acúmulo contínuo de fluido. O imperador amarelo perguntou: todas as síndromes de retenção de líquido têm origem nos rins? Tipó respondeu: o rim é uma víscera yin. Quando a energia da terra se comunica com os rins, haverá geração de fluido. Por isso o rim se chama a víscera do extremo yin. Se alguém se encoraja a levar a cabo relações sexuais em excesso ou participa de trabalhos em excesso, irá suar. E quando o vento perverso invadir o corpo durante o ato de suar, seus poros sudoríparos irão se fechar subitamente. Como a transpiração não se completou, o suor não pode retornar para dentro da víscera, nem ser descarregado para fora da pele. O fluido irá preencher a pele, causando edema. O mal é causado pela afecção dos rins, por isso se chama edema causado pelo vento perverso. O imperador amarelo perguntou: o número de pontos Shu para tratar a síndrome da retenção de líquidos é de 57. A qual víscera se relacionam? Tipó respondeu: os 57 pontos Shu dos rins se localizam onde a energia yin se acumula e também nos locais onde o fluido entra e sai. Há 5 faixas acima das nádegas e cada uma delas tem 5 pontos, chegando ao seu total a 25 e todos são pontos Shu dos rins. São os pontos Shu denominados pelo canal Du e pelo canal Taiyang do Pei. Quando a retenção de líquidos está na parte inferior, irá ocorrer edema no dorso e inchaço do abdômen. Se a retenção de fluidos estiver na parte superior, irá ocorrer respiração acelerada e não irá deixar o paciente se deite de costas. Este é o caso de doença tanto no tronco quanto nos ramos. A respiração acelerada se associa ao pulmão e o edema se associa aos rins. Quando o pulmão for coagido pelo fluxo ascendente e reverso da energia da água, o paciente será incapaz de se deitar de costas. Como o espalhar da energia nos rins e da energia do pulmão se relacionam uma com a outra, a retenção de fluidos irá fazer com que ambas as vísceras sofram doenças. Acima do ponto Futu, ao lado do canal REM, há 2 faixas. Sobre cada uma delas, há os pontos R15, R14, R13, R12 e R11. Em cada uma das seguintes, há 5 pontos, E26, E27, E28, E29 e E30. Chegam a 20 os pontos dos lados esquerdo e direito, e todos são passagens da energia do rim, dos 3 canais yin do pé, acima de cada maléolo interno. Há uma faixa para a energia do rim descer até o ponto Ruan-Kwon, que se chama linha Taichung. Em cada linha à direita e à esquerda há 6 pontos, F3, R7, R10, R6, R8 e R9, e eles chegam a 12 pontos dos lados esquerdo e direito.
Os 57 pontos acima são todos colaterais yin das vísceras e também se localizam onde há retenção de líquidos. Devem ser picados ao tratar a síndrome da retenção de fluidos. O imperador amarelo perguntou: ao tratar na primavera, deve-se picar a posição superficial em que se localiza o colateral e o muscular. Qual a razão? Tipó respondeu: a primavera é a estação na qual as gramas e as árvores começam a crescer e que o fígado, que a ela corresponde, manifesta-se seu vigor e também vitalidade. A propriedade do fígado é mais a urgência e muda tão rapidamente como o vento. O canal energético de um homem reside nas profundezas no inverno e começa a se soerguer na primavera. Por isso, na primavera, o canal de energia ainda está pequeno por fora e abundante no interior. Assim, quando a energia perversa invade, só pode atingir o raso, onde se localizam o colateral e o muscular, ao invés de atingir as profundezas, que é onde a energia do canal está abundante. Por isso, ao tratar, somente se deve picar a posição rasa, onde podem se localizar o colateral e o muscular. O imperador amarelo perguntou: ao tratar no verão, deve-se picar os colaterais yang, que estão prósperos e flutuando entre a pele e os músculos. Qual a razão? Tipó respondeu: a energia do fogo domina no verão, e a energia do calor começa, em contrapartida, a se tornar próspera nessa época, embora a energia do fogo ainda esteja fraca em seu estágio inicial. No entanto, se enche a energia yang. Quando ela se torna gradativamente próspera e se espalha pelo corpo todo, o calor irá fumigar os colaterais flutuantes e prósperos entre os músculos e as estrias e atingir o interior do canal. Como a energia está abundante no canal, a energia perversa não pode atingir de forma alguma. Por isso, quando a picada atingir só a posição rasa, que é o colateral entre o músculo e as estrias, irá exterminar a energia perversa na pele. Os colaterais flutuantes entre o músculo e as estrias são os colaterais canais yang. O imperador amarelo perguntou: ao tratar no outono, deve-se picar os pontos Shu dos canais. Qual a razão? Tipó respondeu: o metal domina no outono. O pulmão, que a ele corresponde no corpo, também manifesta a aparência de calafrios e restrição como o outono. Quando a energia metal está próspera e a energia do fogo está começando a declinar, o metal triunfará do fogo e a energia yang irá penetrar cada vez mais para entrar nos pontos Re do canal. Como a energia yin está somente em estágio inicial de prosperidade, sua umidade não é forte o bastante para penetrar profundamente no corpo. Por isso, ao tratar, deve-se picar os pontos Shu para purgar o yin perverso, já que nesse momento a energia só começa a declinar e entrar nos pontos Re. Então, esses pontos devem ser picados para excretar o yin perverso. O imperador amarelo perguntou: ao tratar no inverno, deve-se picar os pontos Jin e os pontos Qin. Qual a razão? Tipó respondeu: a água domina no inverno, o rim que no corpo corresponde a ela. Também se manifesta em aparência ao declínio do yang, quando o yin no inverno se torna abundante. Como a energia do canal Taiyan do pé está penetrando nos ossos e a energia yang decresce ao seu ressurgir, deve-se picar os pontos Jin para restringir o que for excessivo e fazer com que a energia yin ascenda reversa, picando os canais Qin para enriquecer a energia yang que está insuficiente. Esse é o porquê do ditado: quando os pontos Jin e os pontos Qin são picados no inverno, não se contrairá rinite alérgica e epistaxe na primavera. Disse o imperador amarelo: agora compreendo a ideia geral dos 59 pontos Shu para tratamento da febre, mas não conheço exatamente suas posições. Espero que possas me dar suas localizações e como excretam o calor. Respondeu: sobre a cabeça, há 5 faixas e cada uma delas tem 5 pontos, que ao todo somam 25. Com todas as energias yang ascendem a cabeça, o calor pode ser excretado quando se picam os 25 pontos. Na faixa média está o canal do há 5 pontos, do 23, do 22, do 21, do 20, do 19. Em cada uma das faixas laterais, onde se acha o canal Taiyan do pé, há 5 pontos, bexiga 5, bexiga 6, B7, B8 e B9.
somando 10 pontos dos lados esquerdo e direito. Em cada uma das faixas seguintes, pertencente ao canal Shaoyang do pé, há 5 pontos: VB15, VB16, VB17, VB18 e VB19, somando 10 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto bexiga 11 do canal Taiyang do pé está do lado do ponto Danzu do pescoço. O ponto P1 do canal Tayin está a 6 polegadas ao lado do meio do peito. O ponto E12 do canal Yangmin do pé está na depressão da clavícula no ombro. O ponto B12 do canal Taiyang do pé está a 1,5 polegada ao lado da segunda vértebra. Chegam a 8 os pontos do lado esquerdo e direito. Como estes todos sobre o peito e as costas, o calor do peito pode ser excretado picando-os. O ponto E30 está na extremidade do osso pubiano, sob o baixo ventre, onde há artéria e pode ser localizado quando esta é tocada com a mão. O ponto E36 está no músculo entre os dois tendões, no ponto de fora da tíbia e fíbula, a 3 polegadas abaixo do joelho. O ponto E37 está a 3 polegadas abaixo do ponto Sanli. O ponto E39 está a 3 polegadas abaixo do ponto Jiangsu. Chegam a 8 os pontos dos lados esquerdo e direito. Todos os 8 pontos pertencem ao canal Yangmin do pé, e o calor do estômago pode ser excretado picando-os. O ponto P2 do canal Tayin da mão está abaixo da clavícula, 6 polegadas ao lado do meio do peito. O ponto IG15 sobre a escápula do acrômio do canal Yangmin da mão está ao lado da extremidade do ombro. O ponto B40 no canal Tayin do pé está no meio da fossa poplítea, na artéria sobre a linha indistinta atrás do joelho. O ponto R11 do canal Shaoyin do pé está na margem pilosa suprapubiana, a 5 fen, ao lado da margem superior do osso pubiano. Chegam a 8 os pontos do lado esquerdo e direito. Os canais com os 8 pontos passam pelos 4 membros e o calor dos mesmos podem ser excretados picando. O ponto Shu das 5 vísceras estão nas costas e todos se localizam a 1,5 polegada ao lado da espinha. O ponto B13 está no espaço da terceira vértebra, B15 no espaço da quinta vértebra, B18 no espaço da nona vértebra e B20 no espaço da 14ª vértebra. Somam 10 pontos ao lado esquerdo e direito. E todos pertencem ao canal Taiyang do pé, e o calor das 5 vísceras pode ser excretado picando. Os 59 pontos acima são todos pontos para tratar febre. O imperador amarelo perguntou: quando se contrai o frio perverso, ele se transforma em febre. Qual a razão? Disse Tipo: é porque o frio perverso é abundante no exterior e a energia Yang está encerrada no interior. Quando a energia e o sangue ficam estagnados, isso produz febre.